Queridos, enquanto as crianças sobem, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do 12 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 21, 12, 14. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pelas nossas casas, familiares, Pai, obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus, por essa igreja, Senhor Deus, e por outras igrejas que nesse momento, Pai Santo querido, estão também te cultuando, estão te louvando, Senhor. Abençoa, Pai Santo querido, aquelas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa ministrar de uma forma tremenda, grandiosa, sobrenatural, Pai, no coração de cada pessoa, em cada lar em que Tua palavra estiver entrando nesse momento, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, Pai Santo. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, em nome de Jesus Cristo, por esse lugar onde nós estamos inseridos, essa comunidade, esse bairro, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, em cada família, em cada casa, Senhor Deus, que está ao nosso redor, Pai. Obrigado porque um dia, Senhor Deus, o Senhor teve compaixão de nós. Deus, e nos abençoe, Senhor Deus, com o entendimento dessa palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor Deus, descortina, Senhor Deus, tudo aquilo que possa nos impedir de entender o que o Senhor, o Espírito Santo, quer falar conosco, e nos abençoe, Pai Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique à vontade. Desses dias, um tempo desse aí, uns irmãos lá de uma célula que tem na universidade chamada Hangar, me convidou para estar com eles ali e o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E a gente teve lá um momento assim precioso. Quem aqui tem medo de morrer? Ninguém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra diz que é muito melhor nós estarmos com o Senhor do que estar nessa terra, né? Então, morte súbita, glória súbita. Amém? Se nós morrermos agora, nesse momento, estaremos com o Senhor imediatamente. Não vamos esperar uma semana, um mês, um ano, mas imediatamente vamos estar com o Senhor nos céus. Isso é uma coisa maravilhosa que Ele traz ao nosso coração, graças a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala, quando ele sabe, os irmãos sabem que ele está indo para Jerusalém, eles tentam desestimular o apóstolo que não fosse Jerusalém, porque um profeta havia dito para ele que ele seria amarrado, ele seria machucado, seria preso, provavelmente seria morto. Mas a palavra do apóstolo para ele diz que ele estaria pronto, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas versões trazem pela causa do Senhor Jesus Cristo. Isso, queridos, não é incomum, porque em muitas regiões do mundo, em muitos países do mundo, irmãos estão morrendo por causa de Jesus, pela causa de Jesus, literalmente estão morrendo pela causa de Jesus. Mas a cada morte que acontece, pastor Davi, a cada semente plantada, outras se levantam naquele lugar. É como se você jogasse uma semente na terra, uma única semente, aquela árvore nasce, produz, e você vai ter aí centenas de outras sementes para que você possa semear. E eles não têm feito caso da vida deles, eles têm ido, têm recebido o chamado, realmente têm se lançado. Talvez você estranhe isso. Quando eu me converti, eu estranhava, quando as pessoas falavam assim, eu estranhava isso. Por que eu daria a minha vida? Por que as pessoas dão suas vidas? Na verdade, a vida não é delas, não é nossa. Amém? A nossa vida, no momento que nós decidimos por Cristo, no momento que nós fomos em algum lugar, confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida já não nos pertence, é dele. E a partir daí Ele vai fazer com ela o que Ele quiser. Nos leva para outros locais,
nos leva para esses locais perseguidos. Ele faz de nós pessoas que realmente vão estar a tempo e fora de tempo anunciando a sua verdade. E isso é muito grandioso, muito poderoso a gente entender isso aí. Atos dos Apóstolos, ele pode ser considerado também como Atos do Espírito Santo. Muito interessante, porque todo o direcionamento que a gente lê em Atos é direcionado pelo Espírito Santo. Todo o caminhar da igreja, toda a decisão da igreja. Eu estou com calor aqui, pastor Davi. Estou escorrendo já, com medo talvez. Todo o caminhar da igreja, todo aquele trabalho que a igreja fez, tudo isso realmente é direcionado pelo Espírito Santo. As palavras, as reuniões, as pessoas, as investidas, os locais que eles foram, foi direcionado pelo Espírito Santo. E uma das coisas muito interessantes que nós vemos no livro de Atos, oração, testemunho e o Espírito Santo. Se você já leu, se você tiver a oportunidade de ler outra vez, atenta para isso. Sempre você vai estar vendo essas três coisas: oração, testemunho e o Espírito Santo. Foi exatamente para isso que nós fomos conquistados: orar pelos perdidos, orar pelas causas impossíveis, ofertar ou dar o nosso testemunho para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou mesmo para aquelas que já conhecem Jesus, mas que estão meio desestimuladas, né, meio amedrontadas, fracas. É o nosso testemunho. E também o Espírito Santo que vai nos assistir nessa caminhada, do primeiro momento que nós confessamos Jesus, porque é Ele que nos leva a confessar Jesus, até o momento que nós partimos. Realmente essa ação do Espírito Santo vai estar conosco. Oração, testemunho e o Espírito Santo. Oração, testemunho e o Espírito Santo realmente tem uma coisa muito interessante para a igreja. Comunhão leva, né, se traduz em comunhão, se traduz no ensino, se traduz no louvor, serviço devocional e que resulta em crescimento da igreja. É uma coisa muito interessante, queridos. Quando realmente nós damos lugar ao Espírito de Deus, a igreja, ela começa a trabalhar, ela começa a produzir, ela começa a ensinar. Se você vê salas de aula cheias, não é porque o estudo é excelente, não é porque a igreja está te impulsionando para isso, é porque o Espírito Santo está te movendo aí. E qual é a finalidade disso? Qual o nosso objetivo? Para que você cresça, para que você seja municiado, para que você seja agraciado com aquilo que você vai precisar daqui a algum tempo para também edificar outros, para trazer outros. E eu imagino sempre que nós somos aqui 500, 600 pessoas. Se cada um de nós, no decorrer de um ano, trouxesse uma pessoa para Cristo, através do nosso testemunho, através da nossa oração, através da nossa esperança e fé no Espírito de Deus, ao final do ano de 2024 nós teremos aí 1.200 pessoas. Basta uma pessoa só, basta uma semente. Tudo que nós fazemos a nível de igreja, os cursos que nós sugerimos para vocês muitas vezes, os encontros, as células, tudo isso realmente tem a ver com pessoas, crescimento de pessoas, o evangelho sendo alcançado, o evangelho adentrando a cidade. Para quem é novo na igreja, quando nós mudamos para cá lá em 2002, mais ou menos, essa rua aqui, pastor Davi, que é mais antigo, era cheia de bar, do início ao fim. E a igreja começou realmente a orar. Hoje você vê um punhado de bares. Não tinha muitas igrejas aqui, exceto aquela, que eu não lembro o nome do pastor, mas bem ali do outro lado da rua, mas não tinha outras igrejas. Hoje você vê várias igrejas aqui. Isso tudo realmente é produto de oração, produto de testemunho, que a igreja realmente vai fazendo. Oração, testemunho e Espírito Santo em Atos, você pode ler isso, vou te convidar que você leia Atos, se você já leu, mas leia com esse entendimento. Oração, testemunho e Espírito Santo exclui litígio, exclui confusão, exclui discórdia, exclui contenda.
a esfera social, a esfera étnica, a esfera religiosa e também a esfera racial. Se você vê um grupo de pessoas onde o litígio, a discórdia, a contenda é realmente destacado, saiba que o Espírito Santo, a comunhão e também a oração não faz parte disso. E a gente vai entender como isso acontece com essa visão. E eu dei o título para essa palavra de intencional, porque realmente o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito intencional. A igreja, ela tem que ser intencional, queridos. Nós nos ajuntamos aqui simplesmente porque é maravilhoso um culto, porque a gente vem cultuar, porque a gente não tem nada que fazer no domingo, porque realmente nós gostamos de pessoas. Não, nós temos que ter uma intenção, temos que ter um propósito definido para isso. Nós temos que ter um alvo realmente, um motivo para que a gente se reúna aqui. Esse era o objetivo da igreja de Atos. Não era simplesmente se reunir lá, maravilha, encontrar os irmãos. Não, eles tinham um propósito. E uma coisa muito interessante que nós vemos nesse relato de Atos é que a pessoa que ela foi realmente chamada, ela foi chamada por alguém que também já foi chamado. Ela recebeu uma incumbência, ela recebeu uma atividade para exercer por alguém que também já recebeu. Em nenhum momento ela vai receber isso de alguém que não teve, que não recebeu. Você veja, por exemplo, a palavra fala que Deus enviou Cristo e Cristo enviou os apóstolos. Deus enviou Cristo e Cristo te envia. Nenhuma pessoa que está sendo enviada, ela está sendo enviada por alguém que não foi enviado. Isso é certo. Se algum dia você foi enviado por algum lugar, é porque a pessoa que está te enviando, realmente ela foi enviada. Amém? Lucas, capítulo 9, versículo 51, eu tenho aqui o texto, ele diz o seguinte: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, está falando de Jesus, manifestou no semblante, diga semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, diga Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedesse, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam porque o aspecto, diga comigo aspecto, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Isso é tremendo, queridos. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando assim, pois estou pronto, que nós já lemos. Quando nós lemos aqui que manifestou no semblante, e o aspecto de Jesus, é que decisivamente ele não ficaria em Samaria, mas a sua caminhada seria a Jerusalém. Quando os irmãos clamam para o apóstolo Paulo dizendo, olha, é melhor que você não vá, no versículo 11, diz o seguinte, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, e fala de Ágabo, ligando com ele os próprios pés e mão, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E eles precisaram dissuadir e desestimular Paulo para que não fosse para Jerusalém. Mas a palavra diz que estou pronto, é o semblante, é o aspecto de que Paulo definitivamente, o seu destino era Jerusalém. Qual é o seu destino? Para onde você caminha? Para onde nós caminhamos? Para onde a igreja caminha? Qual tem sido a nossa atitude? E aspecto, tanto o semblante quanto o aspecto, ele tem uma definição de aparência. Aparência de Paulo, aparência de Jesus. E por que a aparência de Paulo era igual à aparência de Jesus? Porque ele foi enviado por Jesus. Já viu, pastor Reinaldo, aqueles pregadores que muitas vezes o discípulo prega igual a ele? Já viram? Se você não estiver vendo a pessoa, você vai dizer, é o pastor fulano de tal, é o missionário fulano de tal, é o presbítero fulano de tal, é o apóstolo. Porque a aparência dessa pessoa é muito parecida.
O aspecto é muito parecido. E diz o seguinte: características visíveis. Você não vê uma pessoa voltada, ligada, lançada na obra, e um discípulo que não tem essa característica, não. Normalmente, uma pessoa que é lançada na obra do Senhor, que é uma pessoa de oração, que tem uma boa palavra, você vai ver um discípulo que é parecido com ele. Características visíveis. Por que isso? Porque essa pessoa que está, teoricamente, imitando o outro, foi enviada por ele. Muitas vezes Jesus falou assim: olha, quem vê a mim, vê. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que vê o Pai? Porque foi o Pai quem enviou. A aparência de Jesus era parecida com o Pai. Não podia ser diferente. Depois, formato de algo, transparência de intenção e de propósito. O aspecto de Paulo, igual ao aspecto de Jesus, caminhando para Jerusalém, essa transparência de intenção e esse propósito de chegar a Jerusalém, como ele chegou, era realmente, alguém podia impedir isso. Determinação. Olha, Paulo, você vai ser preso dessa forma. Esse profeta já havia profetizado alguma coisa lá atrás, Ágabo. Você vai ser preso dessa forma, você vai sofrer, eles vão te perseguir, mas a determinação de Paulo é que ele ia para Jerusalém. O Senhor vai ser crucificado, eles vão te chicotear, eles vão te machucar, mas a determinação de Cristo era Jerusalém. Que tenha Jerusalém conosco. Talvez não a física, mas a espiritual. Como nós caminhamos para a espiritual? Qual a nossa determinação? Qual o grau de determinação? Qual o grau de comprometimento que nós temos quando nós pensamos na Jerusalém Celestial? E quando nós chegarmos lá, um dia um irmão aqui me perguntou, fez algumas perguntas. A gente passou aqui uns 40 minutos mais ou menos conversando, um jovem. Ele me fez algumas perguntas e no final, eu, ouvindo tudo aquilo, eu falei assim: me mostra as tuas mãos. Ele abriu as mãos. Quantas pessoas tem nas tuas mãos? É exatamente isso, queridos, que o Evangelho requer de nós. Quantas pessoas? Quantos nomes? Quando você se encontrar com Jesus, quantos nomes você pode apresentar para Ele? O que você tem nas suas mãos? Talvez você diga: eu tenho obras, eu tenho visitas, eu tenho trabalhos, eu tenho louvor, eu tenho pregação. Mas isso é simplesmente motivação para você chegar às vidas. Quantas vidas você tem? Determinação. Uma outra coisa interessante, que não se contamina, aspecto estou pronto, semblante igual e o aspecto igual, que não se contamina com o ambiente externo. Às vezes as pessoas têm medo: eu não posso ir lá passar perto do carnaval, porque... Não, queridos, seu aspecto, seu semblante, a sua prontidão é de que você caminha para Jerusalém. A gente já ouviu muito isso, não sei se ainda tem o Nico Louco aqui. Caleb tem? Deve ter Nico Louco, Nico Bobo, alguma coisa assim. Quando a gente começou, o pessoal tinha esse estigma de se afastar, e vieram aqui acho que 4 pessoas da Jocum, nessa época a gente conhecia alguém da Jocum, e esses irmãos simplesmente foram para a rua, junto com o pessoal que estava no Nico Louco.
E aí você pode dizer, mas tem pessoas que não têm dificuldade, mas eles foram para a rua. O resultado desses irmãos na rua foi que 5 estudantes que estavam lá se converteram. 4 deles congregaram conosco e 1 na presbiteriana. Como você vai chegar ali? Quem vai pregar para essas pessoas? Que testemunho vai ser dado se não for você que conhece a Cristo? Não estou dizendo que você tenha que ir. Como diz o irmão, cada um é cada um. Mas, queridos, tem locais que realmente a igreja ela precisa adentrar para mudar essa estrutura, para quebrar isso aí. Ela não pode ficar simplesmente com essa ideia de que ela se trancou e ficou e se fechou e não pode sair porque ela é santa. Ela é santa em qualquer lugar. Amém? Em qualquer lugar a igreja é santa. Vamos caminhar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 22. A palavra diz assim: procedi para com os judeus como judeu, Paulo falando, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Deixa eu te falar uma coisa. Capítulo 12, tem um texto lá em Deuteronômio 15, antes do 12, 10, 15 melhor, que a palavra de Deus fala assim para Israel: olha, você não foi, eu não te escolhi, eu não te amei, porque você era o povo maior. Eu não te amei, Israel, porque você era obediente. Eu não te amei, Israel, porque você quis também se chegar a mim. E a palavra mar, naquele contexto lá, é razak. E razak significa um amor atado, um amor amarrado. É como se você pegasse uma criança peralta, entrasse em algum lugar e tivesse ela presa a você, porque se você soltasse ela quebra alguma coisa. Assim era Israel. Se você soltar, ela pula por cima das cadeiras, vai lá para a rua. Então você tinha aquela criança atada, amarrada. Assim Deus fala para Israel. Esse era o amor que tinha. Mas João 3,16 ele fala o seguinte: porque Deus amou, já não é mais razak, é ágape. Esse amor já não é mais atado. Tem menos a ver com afeto e tem mais com decisão. Eu decidi amar o mundo inteiro. Eu quis. E porque eu quis, eu estou usando enviados para isso. E no capítulo 12, ele diz o seguinte, 47. Eu realmente quero que isso aconteça. Eu quero que isso se manifeste. Que isso seja uma realidade, não para mim, mas para a igreja. Olha, queridos, Deus realmente ele é maravilhoso. Estou falando de João 3,16, capítulo 12 de João, 47. Eu não vim para destruir as pessoas, eu não vim para matar as pessoas. Eu vim para salvar as pessoas. Eu não vim para julgar. E o que isso diz para você? O que isso diz para a igreja? Que a igreja também ela não veio para julgar, queridos. A gente vê hoje assim muitas discórdias, contendas, confusão, grupos falando com outros grupos, pessoas, líderes falando contra outros líderes. Não viemos aqui para julgar nem os de casa, nem os de fora. Não foi esse o propósito de Jesus. Ele veio não para julgar, ele veio para salvar. E quando se fala de salvar, não é você salvando, mas através de Cristo, através da sua obra.
3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é realmente o papel da igreja. Tem que ser dessa forma, porque se não for dessa forma, alguma coisa está diferente. Não há algum impedimento. Ele, quando fala, por exemplo, o aspecto de Paulo era como o aspecto de Cristo que ia para Jerusalém. Não há nenhum impedimento. Nós podemos dizer para Jesus que há vaga no nosso coração. Lembra quando o menino Jesus nasceu? Ele saiu ali pela região Belém, procurando um local para se hospedar, e toda a palavra que diziam para ele é que não há vaga na estalagem, não há vaga na hospedaria. E aí Maria tem a criança, coloca numa manjedoura, porque não havia vaga. Há muitos casos nossos, cristãos, crentes, evangélicos, que conhecem a palavra do Senhor, que se o Senhor aparecer, a gente vai dizer: olha, Senhor, não há vaga. Nessa estalagem, nessa hospedaria, não há vaga. Procura outro lugar. Aqui não tem, Senhor. Muitas coisas podem acontecer, muitos de nós, em muitos lugares, em muitos grupos. Se o Senhor Jesus bater a porta, vai se abrir. Nós temos dezenas de portas, mas a gente corre o risco, pastor Reinaldo, de abrir uma, talvez 2, 3, sendo muito bom 5, mas as outras não queremos que ele mexa e entre. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei, cearei com ele comigo. Sabe, nós criamos um estigma, a nossa igreja é assim, só entra gente assim, só vai cultuar assim, nossa palavra é desse jeito, apenas 3 ou 4 pessoas que têm a liberalidade de anunciar. Não há vaga. A porta está selecionada para poucos. Estou viajando? Lógico que não. Mas eu tenho que lembrar que nós temos ceia hoje. Aleluia. Leia comigo Atos 21, 26. Ele diz o seguinte: então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. O que você faria se estivesse no lugar de Paulo? Nós temos aqui, desde que o pastor Marcos chegou, uma orientação na igreja que, se eu estiver sozinho no carro, encontrar uma irmã, eu não posso, sozinha também, eu não posso dar carona para ela. Se uma irmã estiver sozinha no carro, encontrar um irmão caminhando numa reta e ele estiver sozinho e ela sozinha, não pode dar uma carona para esse irmão. Certo dia nós fomos chamados no Bom Jesus, lá no alto, perto de um campo. Ficamos lá até umas 10h30 da noite, eu e Beth. E quando a gente estava descendo, perto onde era o Detran, ali já para entrar na avenida, uma jovem senhora caminhando rápido, segurando a barriga, trotando. E a gente parou, perguntou o que ela: não, eu estou indo para o hospital porque eu estou grávida, eu acho que chegou a hora porque comecei a sentir dores, contrações. Aí nós falamos: a gente te leva. Não, o ônibus está passando, ele vai passar aqui 10h40, 10h50 no máximo, dá para mim chegar ao hospital. Por muito insistir, ela aceitou e a gente trouxe ela para o São Sebastião. O que você faria? E se você estivesse sozinho? O que é importante? Uma orientação ou 2 vidas? O que você faria? Deixaria aquela senhora ia ter sua criança, aquela jovem senhora teria sua criança no asfalto? O que você faria?
O que Paulo faria? Lembre-se que ele foi enviado. E quando ele chega a Jerusalém, os irmãos falam assim: olha, Paulo, o pessoal está sabendo que você chegou em Jerusalém. E eles vão te prender. Então nós te aconselhamos, Paulo. Nós temos aqui 4 irmãos judeus que vão se purificar. Nós te aconselhamos que você também se purifique com ele. A pergunta é: ele precisaria? É claro que não precisaria. Ele estava sujeito à purificação? É claro que não estava sujeito à purificação. Mas o que você faria? O que Paulo faria? Ele falou assim: olha, beleza, vou junto. E a palavra diz que ele foi, pagou os animais que era caro naquela época, segundo Números 6, pagou os animais, que eles sugeriram também, porque os irmãos não tinham recurso para isso. Os animais seriam sacrificados, pequenos, médios, grandes, mas foi. E eu quero te falar uma coisa muito interessante, queridos, para a gente finalizar. Eu quero que você abra comigo, se não estiver na tela aí. 2 Reis, capítulo 5, versículo 18 e 19, a palavra diz o seguinte: nisto, isso aqui está falando de Naamã. Os irmãos conhecem a história de Naamã. Ele foi com Eliseu porque estava leproso, ele chega lá porque estava leproso, uma judia que era serva da mulher dele, indicou que procurasse um profeta aqui em Israel, que o profeta ia orar, e ele foi, obedeceu. E o profeta orou, mandou que ele tomasse banho, os irmãos conhecem a história lá no rio, ele foi curado, volta para sua terra, e aí o texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 18 e 19, nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon, que era um deus sírio, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu lhe disse: vá em paz. O que você faria se você se convertesse e o seu patrão fosse uma pessoa que não fosse um cristão? Abandonaria seu emprego? Deixaria o seu trabalho? O que você faria se você se convertesse, os seus vizinhos que não são cristãos? Você romperia esse laço com eles? Algumas vezes, pastor Reinaldo, pastor Davi, a gente ouve orientações assim: olha, você uma vez converteu, você tem que se isolar. Você não pode se contaminar. Lembre a palavra de Jesus: veio para salvar, não veio para julgar. O que a gente faria? O que a igreja faria? É verdade que quando o pastor Marcos fala que no início da igreja muitos bêbados entravam, é verdade que entravam. Ficava caído, chorava. Aconteceu muito isso. Porque a igreja, na verdade, ela veio para curar, para libertar, para salvar essas pessoas. Nós, como enviados de Cristo, porque Ele foi enviado pelo Pai com essa missão, não para julgar, mas para salvar. E Cristo também, no momento que nos convertemos ao Senhor, entregando nossas vidas a Ele, também nós somos enviados não para julgar, mas para salvar. Não para discriminar, não para fazer juízo. E é interessante, queridos, que esse homem, Naamã, ele tinha consciência disso. Mas ele sabia onde estava o coração dele. O coração dele não estava mais no que o rei, no que o seu senhor, seu patrão fazia. Não interessava mais se ele entrasse na casa de um Deus estranho. O coração dele não estava mais naquilo. Se te convidasse para um casamento de pessoas que não são cristãos, o que você faria? Ah, pastor, vou lá não, pelo amor de Deus.
Agora sou um servo do Senhor. E as vidas? E se te convidasse para um batismo infantil, o que você faria? Misericórdia, estou longe. E as vidas? O ato é melhor que as vidas? Mais uma vez o irmão diz assim, olha, tem que ter maturidade para isso, é verdade. Se você é fraco nisso, então não vá. Se você ainda não entendeu o propósito do seu chamado, então não vá. Melhor que não vá. Mas se você tem consciência de quem você é no reino de Deus, e tem consciência de quem enviou você, vá. Qual o problema? Aquilo apenas exterior, o seu interior não está contaminado. Eu sei que muitos diriam assim, misericórdia. Mas pense nisso. Quero chamar o grupo de louvor. E quero encerrar por aqui para te deixar pensando. Quero te incomodar nessa manhã. Quero que você saia daqui incomodado com isso. Talvez você tenha um vizinho, talvez você tenha um parente, talvez você tenha... Isso eu quero, enquanto o louvor vai tocar, pensa nas pessoas que você gostaria que estivesse com você aqui. Pense nos seus amigos, parentes, vizinhos, alguém que você gostaria que estivesse com você aqui.